alguma forma. Hoje o assunto vai ser como a gente pode ajudar os filhos a brincarem sozinhos, entender como que a gente pode ajudar os filhos a desenvolverem essa habilidade, quais os benefícios que existem dos filhos brincarem sozinhos. Às vezes a gente, como os pais, a gente fica incomodado de ver o filho sozinho brincando, mas existe sim o lado positivo disso. Então é importante a gente conversar sobre isso, a gente poder ajudar. Para quem lida com criança também, é importante a gente estimular essas brincadeiras. Então, é importante, né? Quem que deixa a criança brincar sozinha? Quem que fica incomodada com isso, em saber se o filho está brincando sozinho ou não? Então, é importante a gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre isso. Para quê? Para que a gente possa ajudar os nossos filhos a desenvolverem bem, a crescerem bem emocionalmente, a quando eles estiverem na escola, a saberem ficar distante, não ter muito aquela ansiedade de separação. Então é isso, eu acho que é importante a gente conversar, a gente poder ajudar os nossos filhos a desenvolverem bem, e quando a gente entende um pouco mais sobre isso, facilita no dia a dia, na hora de educar as crianças, tá certo? Então vamos começar, né? Vamos entender um pouquinho o que é essa questão de brincar sozinho. O brincar é a forma principal que a criança tem para se comunicar, para interagir no meio social que ela está inserida. Então, em qualquer hora, qualquer ambiente, a criança faz o quê? Ela brinca, né? Então, ela começa a brincar, a socializar, desde bebezinho ela começa a fazer essas coisas. Então, é importante que a gente estimule alguns momentos, sim, desde pequeno, a criança permanecer um tempo sozinha, e um tempo com você. Porque quando a gente fica junto com a criança, a gente está desenvolvendo o quê? A gente está melhorando o vínculo afetivo, a gente aumenta a segurança da criança, a gente passa vários pontos positivos estando com a criança. Ela se sente mais segura, ela fica mais confiante, ela sabe que tem ali do lado dela alguém que vai querer o bem dela, que está cuidando dela. Então, é super positivo a gente estar ao lado das crianças. Principalmente até 2 anos de idade, a criança demanda muito de quem é responsável, né? A mãe, o pai ou a avó. Então, assim, acaba ficando uma ligação muito próxima e muito intensa. E aí a gente fica assim, se perguntando: será que eu posso ficar um tempo longe da criança? Será que eu posso me distanciar um pouquinho da criança ou eu tenho aquela necessidade de estar o tempo todo perto da criança? Então é isso. A mesma criança nem ter completado ainda os 2 anos, você já pode começar a fazer esse processo e mostrar para ela que você está junto dela, mas que também tem o tempo dela ficar sozinha. Tá? Então comece a fazer isso o quanto antes para ela entender e desenvolvendo essa independência, que essa independência ela vai ter quando ela estiver adolescente, mas ela precisa desenvolver isso desde pequeno, porque ela vai acreditando nela mesma, ela vai ficando mais autoconfiante, isso trabalha a autoestima dela também. Então comece a fazer isso o mais cedo possível. Quando a gente, os pais, alguém que está bem mais próximo da criança, ajuda ela no sentido de que quando tem alguém perto dela e essa pessoa realmente está dando atenção, dando carinho, ensinando o desenvolvimento natural, emocional, e quando ela sente que você está por perto, ela vai internalizando essa confiança, essa autoconfiança. Então, você vai fazendo isso progressivamente. Esse distanciamento da criança, você vai fazendo progressivamente, tá bem? Então, quanto menor a criança, menos tempo você fica distante dela. E aí você vai espaçando o tempo que você deixa a criança sozinha. Então, se a criança é menor, você precisa estar mais próximo dela, menos tempo você vai deixar ela sozinha. E à medida que ela vai crescendo, você vai permitindo que ela esteja mais sozinha por um período um pouco maior. E aí eu vou explicar para vocês quais são os benefícios de tudo isso.
né? Da gente poder estimular a criança a brincar sozinho. Porque às vezes a gente fica se culpando, fala, não, mas eu não posso fazer isso com meu filho, ele precisa da minha atenção, precisa do meu carinho, do meu cuidado, então eu tenho que estar o tempo todo com o meu filho para ajudar a desenvolver nele a segurança, a confiança, criar o laço afetivo, os vínculos afetivos, mas isso a gente cria não é estando o tempo todo com a criança. A gente desenvolve isso na criança, ela trabalha aquilo internamente e você consegue sair. Porque senão sempre ela vai ficar dependente de alguém para que ela se sinta segura. Se não é você, ela começa a ir para a escola, é um professor, se ela está com um amiguinho, sempre vai precisar de um amiguinho por perto para conseguir fazer as coisas. Então, tem vários fatores positivos para que a gente deixe a criança brincar sozinha. E nós, pais, temos que entender que não a gente não precisa sentir culpa quando a gente distancia da criança um pouco. A gente olha, a criança está lá brincando, fala assim, nossa, estou aqui, às vezes, descansando um pouco e a criança está brincando sozinha. Tudo bem, ela também precisa entender que o seu tempo também é para você ter um tempo para descansar. Não tem tanto problema. Você precisa do seu tempo. Tá bem? Então, vou falar alguns benefícios que existem quando a gente consegue estimular a criança a brincar sozinha e ela ter esse hábito de brincar sozinha. Lembrando, brincar sozinha não é você deixar ela sozinha por várias horas e falar assim: olha, ela vai aprender a brincar sozinha, então deixa ela sozinha. Não é assim, é um processo. Você precisa demonstrar que você está próximo dela, você está junto dela e ela sempre tem aquela ligação. Ela sabe que quando ela precisar de você, ela sabe que você está por perto. Por isso que o processo de você ensinar a criança e ficando sozinha é devagarzinho. Quanto menor a criança, menos tempo ela fica sozinha, para ela internalizando e aprendendo a desenvolver essa capacidade e essa segurança de estar sozinha e não gerar essa dependência do outro, dessa dependência de estar junto de alguém para poder conseguir minimamente fazer as coisas dela. Tá bem? Então, vamos para os benefícios para vocês entenderem o quanto é positivo a gente estimular e ensinar os nossos filhos a brincarem sozinhos. Primeiro, a gente acaba estimulando a imaginação. Como que é isso? Quando nós estamos brincando com a criança, acaba que o adulto, qualquer adulto que esteja brincando, você direciona a brincadeira, porque você acaba dando a fala que a criança vai falar, o que você vai concluir, então você acaba privando a imaginação da criança. A criança sozinha, ela tem que criar, tem que imaginar. Ela, com certeza, a criança gosta muito de ter a presença do pai, da mãe, do responsável, as pessoas que ela tem mais segurança e confiança para estar perto dela. Então, ela vai demandar isso de você muito, né? E aí, quanto mais ela ficar dependente, quanto mais ela aprender e saber que você vai estar ali por perto, sempre dando atenção para ela, menos ela vai desenvolver essa habilidade. Então, vamos permitir, em alguns momentos, a criança estar sozinha, brincando do jeito dela, do jeitinho dela. Por mais que ela esteja fazendo avião com bonequinho, qualquer coisa, mas é a imaginação dela, senão a gente já direciona. O bonequinho é para brincar ali junto, o avião é para voar, então a gente acaba direcionando muitas brincadeiras, tá certo? Então é importantíssimo que eles usem esse espaço para trabalhar a imaginação. Desses espaços criativos que a gente propicia para os filhos, podem surgir várias ideias legais. Isso você desenvolve a capacidade dela, às vezes, de resolver algum problema ali na situação que ela mesma criou. Então, é riquíssimo, importantíssimo a criança ter esse momento de criação, partindo dela. Ela aprende e cria ali uma situação que ela mesma precisa resolver. Se ela ficar desconfortável, ela vai te chamar. A criança chama, ela busca a sua atenção. Por isso é importante a gente, e depois eu vou dar essas dicas,
de ter o tempo, explicar como é que é o tempo que você vai ficar longe da criança. Já já eu falo um pouco mais sobre isso. Vou continuar explicando os benefícios que é para a criança brincar sozinha. Um outro ponto importante que tem como benefício é que a gente acaba desenvolvendo o que na criança a longo prazo? A independência social. Porque se a criança está brincando sozinha, se ela vai num outro ambiente que não o que é o ambiente que já ela tem segurança, confiança e conhecimento, ela já sabe brincar sozinha. Vai num salão de festa, ela pode não estar conhecendo ninguém, mas ela pega um brinquedinho ali e começa a brincar, ela já fantasia, já cria, vai na casa de um colega. Vocês vão sair na casa de uma amiga e precisa levar o filho. O filho vai brincar sozinho, porque ele socializa, ele fica mais independente, ele não tem a necessidade de ter outra criança junto, ele não precisa de você o tempo todo para introduzir e ensinar ele a brincar com outra criança, porque ele sozinho por si, ele já vai se habituando no ambiente social e vai te ajudar também quando ele for para a escola, né? Quando o filho for para a escola, ele vai se adaptar mais fácil, porque ele se organiza emocionalmente melhor quando ele estiver sozinho, sem você. Então, você prepara o filho também para uma situação futura, para uma inserção num ambiente que seja novo, alguma situação nova, que ele não está preparado e ele pode se sentir inseguro, natural e normal isso. Nós também ficamos inseguros diante de alguma situação nova, um emprego novo, uma entrevista, uma viagem, alguma coisa que seja nova e diferente. A gente tem dentro da gente aquele frio na barriga. Isso é uma insegurança natural do novo que vem, do novo que surge. Então, a criança precisa se preparar desde pequena para enfrentar essas situações novas, né? E a gente desenvolve essa independência social, não gera essa dependência de ter ou você ou alguma pessoa que traga confiança e segurança para ela. Isso vai estar onde? Dentro dela, vai estar internalizado, que ela sabe no íntimo dela que se ela precisar, alguém vai estar perto. Quanto coração lindo, gente. Então é isso. Outra questão para desenvolver a independência, a questão do filho saber brincar sozinho, qual é o benefício que a gente pode encontrar nisso também. Você vai desenvolver no seu filho o quê? Mais calma e menos agitação. Por que isso? Porque quando a criança está brincando sozinha, o que acontece? Ela fica brincando, interagindo com ela mesma. Então, não tem um outro, um amiguinho, uma turma, para poder estimular a criança a agitar. Quando a gente percebe, a gente vê crianças socializando em grupo, na escola, em qualquer lugar, elas ficam mais agitadas. Óbvio, elas estão interagindo, uma brincadeira mais agitada. Então, quando eles brincam sozinhos, você acaba estimulando que a criança centre um pouco mais nela, ela fica um pouco mais calma. Então, também é importante a gente ajudar isso. A criança, às vezes, se for uma criança, se você tem um filho que é agitado, estimule isso, estimule brincadeiras mais calmas e que ele possa fazer sozinho. Não precisa de ter você o tempo todo, o pai, um irmão, para poder estar brincando e a criança continuar sempre fazendo brincadeiras agitadas. Isso é um dos pontos positivos também que a gente vê quando a criança aprende a brincar sozinha, tá bem? É visível, né? A gente vê uma criança que brinca sozinha e a outra quando tem mais uma criança, que seja mais uma junta. Então, desenvolve coisas diferentes, estar junto com outras crianças ou estar sozinha. Tem? Tem também a questão que eu comentei, que você ajuda e prepara o seu filho quando ele for para a escola, porque quando ele está sozinho, quando ele aprende a ficar um tempo sozinho brincando, ele já vai aprendendo que ele pode ficar sozinho um tempo sem problemas, que vai ter sempre alguém depois para estar junto com ele. Então, você está preparando o seu filho para socializar, está preparando o seu filho para
ir para a escola, ficar sozinho lá por um tempo e sabe que depois ele volta para casa. É um benefício também a gente ensinar isso para o filho, de brincar sozinho. E mais um benefício que é importante e nos beneficia também é que acaba que os pais têm um tempinho para fazer alguma coisa que ele goste, que ele queira, sozinho, né? Então, por exemplo, ter um tempo livre para ele, tomar um banho tranquilo, jantar tranquilo, ler um pouco de um livro, ou às vezes fazer até um afazer de casa que precisa, e às vezes a criança sempre está em volta pedindo para brincar e acaba te atrapalhando na rotina da casa no dia a dia. Então você acaba tendo esse benefício também, você ganha com isso também. Então é importante a gente estimular, esses são alguns dos benefícios que a gente estimular e ensinar os filhos a brincarem sozinhos é importante, faz parte do desenvolvimento da criança. Não se sintam culpados de achar que tem que estar junto o tempo todo com a criança para poder falar que ela está ou não brincando, que você está junto dela. Então ela entende, a criança entende que estar sozinha por um tempo, quando ela vai aprendendo isso, é bom para ela, é importante. E ela acaba pegando gosto, ela vai aprendendo a fazer isso também, ela pega gosto também de brincar sozinha, tá certo? Fica mais independente. Você gera autonomia para a criança brincar, e com essa autonomia, ela, quando ela tiver maior, com a adolescente, ela já tem essa independência e ela não vai ficar, né, dependente emocionalmente de outro para poder socializar, para poder, enfim, estar realizando as atividades do dia a dia. Tá bem? Então, eu quero deixar algumas dicas para vocês de como a gente pode ensinar isso para o filho. Como é possível, como a gente consegue ensinar para o filho a brincar sozinho. Então, vamos lá. Uma coisa que você precisa é ter um tempo, dedicar um tempo do seu dia a dia para realmente estar com o seu filho naquele momento. Como é que é isso? Você vai dedicar uma atenção exclusiva àquele tempo de qualidade que a gente gosta de falar? É isso mesmo. Você vai organizar um tempo para você estar com o seu filho. Quando você programa esse tempo, fica um tempo com o seu filho, esse tempo tem que ser como? Você não pode estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Ah, eu vou estar com você brincando, mas eu estou fazendo comida, estou lavando roupa, estou lendo alguma coisa, estou respondendo uma mensagem no celular. Então, você não está realmente naquele tempo exclusivo para o seu filho. Então, faça o que você tem que fazer, ou brinque com seu filho antes e depois faça o que tem que fazer, mas divida, né? Separe esse tempo, porque quando você tem esse tempinho com o filho, o que que acontece? Você vai encher o tanque de amor dele, ele vai ficando suficiente, feliz, tranquilo, porque nesse tempo você vai brincar do que ele quer, vai dar atenção para ele, interage com o seu filho. E aí, nesse momento, ele vai ficando feliz, satisfeito. Ele consegue, com aquela satisfação, aquele prazer de ter ficado um tempo com você, ele consegue com aquele, como se ele tivesse o tanque realmente cheio de amor, de carinho, de satisfação, ele consegue, com esse tanque cheio, ficar sozinho por um tempo. E esse tempo exclusivo, que a gente orienta para vocês brincarem e dedicarem esse tempo com os filhos, não precisa ser 1, 2 horas seguidas, se você não tem essa disponibilidade, que seja 15, 20 minutos, mas que seja eficiente esse tempo. E aí, o que você vai fazer? Você vai conversar com seu filho e combinar com ele essa questão do tempo. E aí você fala assim, olha, meu filho, agora eu vou sentar para brincar com você, mas daqui a 15 minutos, 20 minutos eu tenho que começar a fazer o almoço, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que sair. Então você já organiza isso com ele e ele sabe que vai ter um fim, né? E aí você brinca, estimula, esteja com o seu filho nesse tempo. Na
na hora que der o horário, você vai fazer o que você precisa fazer. E nesse momento, quando você vai se distanciar do seu filho, quando você fala para ele, olha, meu filho, agora eu já brinquei com você um pouquinho, agora eu vou fazer as minhas coisas, você brinca sozinho. Duas coisas importantes que precisam acontecer nesse momento. Uma, você precisa respeitar esse término da brincadeira. O que é isso? Você fala para ele antes que você vai brincar com ele 15, 20 minutos, mas na hora que você fala assim, olha, já deu nosso tempo, vou encerrar a brincadeira, depois a gente brinca, agora eu vou fazer o que eu combinei, eu tenho que fazer minhas coisas. E ele fica insistindo, não, só mais um pouquinho, não, só mais um minutinho, não, só mais uma vez. E quando você fica fazendo isso e não cumpre o que você combinou com ele não vai conseguir se livrar disso. Então, toda vez ele vai precisar reforçar esse comportamento com você para que você consiga estar mais próximo dele. Então, seja assim, cumpra mesmo com esse compromisso que você faz com ele, né? Respeitar bem o término da brincadeira. 15 minutos são 15 minutos. O que você pode fazer, às vezes, para alertar, se for uma criança menor, que tem menos noção de tempo, assim, cronológico, você pode avisar um pouquinho antes. Olha, já já a mamãe já vai encerrar, daqui a pouco termina o nosso tempo, combinado? Então vamos brincar que já já termina o nosso tempo. É só um alerta anterior para que você possa, quando for realmente encerrar uma brincadeira, você está perto dele e seja eficiente na hora que você decidir que vai encerrar a brincadeira. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante quando você for encerrar a brincadeira. Cumprir com esse tempo que você estipulou com ele. E outra coisa que é importante, que você precisa deixar organizado, que quando você for distanciar do seu filho e for deixar ele brincar sozinho, você precisa deixá-lo num ambiente que seja preparado e adequado para ele estar sozinho. Com brinquedos adequados, com brincadeiras direcionadas, às vezes você precisa inicialmente direcionar o seu filho, falar para ele o que ele vai brincar. Olha, você tem esses e esses brinquedos para brincar. Escolha brinquedos que ele goste para deixar perto dele, para que ele faça. E a questão dos brinquedos adequados são muito importantes. Por quê? Porque se você tem um filho com idade de 5 anos e você vai deixar um brinquedo com criança com idade de 10 anos disponível para ele brincar sozinho, que estímulo que ele vai ter, sendo que ele vai ter mais dificuldade para brincar e precisa de outra pessoa para estar junto para brincar com ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente for direcionar os filhos para brincarem sozinhos. A gente tem que pensar qual a brincadeira que ele gosta, que brinquedo que ele vai brincar sozinho. Porque não adianta você colocar, por exemplo, um brinquedo, um cara a cara, que é um jogo que você precisa de dois para brincar. Então, esse não é um brinquedo adequado para deixar disponível quando você for fazer o seu filho brincar sozinho. Então, tem que ser peças de encaixe, lápis de cor, canetinha, tinta. Esses tipos de jogos e brincadeiras todas de quebra-cabeça, são peças de encaixe, carrinho, bonequinho, tudo isso, bonecas, essas coisas que a criança consegue estar sozinha no momento que você for precisar se distanciar dela. E em um ambiente seguro. Por que isso é importante? Porque se você quer deixar a criança sozinha, você não vai ficar o tempo todo lá olhando se a criança está brincando sozinha, o que ela está fazendo. Inicialmente, sim, quando a criança for muito pequena, você precisa supervisionar mais de perto. Agora, se é uma criança um pouco maior, você consegue já deixar ela num ambiente que seja seguro e que ela possa brincar sozinha, sem a necessidade de você ficar olhando o tempo todo. Então, escolha um ambiente seguro para a criança ter esse cantinho, prepare esse cantinho com a criança, com brinquedos que sejam adequados e que ela goste, para que ela permaneça um tempo sozinha brincando. Tá bem? Então tem que ter esse cuidado quando a gente for estimular as crianças a brincarem sozinhas dessa forma, porque senão ela vai ficar te chamando, né? E ela vai querer brincar com você de alguma brincadeira que precisa de você. Uma brincadeira de pega-pega, que se ela não for pegar ninguém,
tem graça. Então, não adianta você estimular ela a fazer esses tipos de brincadeira que ela vai precisar de alguém. Se você não puder dedicar esse tempo, não vai adiantar você falar essa brincadeira. Então, no início, às vezes você vai precisar direcionar, sim, a criança para a brincadeira mais adequada. Aos poucos, ela mesma já sabe o brinquedo que ela quer, aos poucos ela já vai sozinha brincar. Então, isso é um processo que precisa ir construindo com a criança, tá bem? A partir de qual idade é seguro dar lápis para a criança brincar? Lápis, Antônia, a gente tem que ser lápis mais grosso, né? Se você comprar criança pequena, o melhor, o mais adequado é o giz de cera que não tem ponta, né? Porque realmente a criança não sabe manipular um lápis que tenha ponta. Então, crianças menores de 2 anos, você dá giz de cera. Não tem problema ela brincar com giz de cera, até você vai desenvolver a coordenação motora grossa, alguma coisa assim que ela vai fazer mais riscos, assim, ela vai até pegar com a mão inteira, ela não vai fazer mais fina, a coordenação motora fina, e aos poucos ela vai fazendo, né? E deixa, você pode dar giz grande, quanto maior, melhor, depois você vai diminuindo, e à medida que ela tiver um pouco maior, você pode dar. Tem os lápis até naquela grossura, jumbo, que a gente fala, fica mais fácil da criança pegar, mas aí, a partir de uns 2 anos e meio, 3, a criança já tem capacidade de segurar um lápis, né? É importante esse tipo de material que não é legal deixar sozinho, use esse material quando estiver com você. Não tem problema, né? Não tem problema ela manipular esse tipo de objeto, estando mais próximo de alguém. Agora, quando for para deixar num espaço sozinho, tenha esse cuidado. Se a criança for pequena, menor de 2 anos, né? Você deixa giz de cera, que não tem problema. O máximo que ela vai fazer é quebrar ou comer, porque a criança leva muito na boca, né? Ou riscar sua parede também. Mas ela vai fazer esse tipo de coisa. Agora, o lápis, por ser mais pontudo, a partir de 2 anos e meio, você já pode deixar ela manipular, até porque ela vai começar a desenvolver a coordenação motora mais fina. Você pega uns lápis maiores, deixa ela manipular e depois você guarda, tá bem? Ela já começa a ter um pouco mais de noção, equilíbrio, não vai ficar tropeçando e caindo para machucar com o lápis, tá bem? Então pode deixar a criança manipular isso sim. Pode deixar tinta também, criança usar muita mão, sensorial, criança pequena usa muito sensorial, né? Então, tinta é legal se vocês gostarem e tiver um ambiente para isso, porque realmente tinta é uma coisa que acaba sujando mais. Então, precisa ser algo que ela possa estar sozinha. Se o nosso intuito aqui, nosso tema de hoje é estimular a criança a brincar sozinha, e se você não tem um ambiente que a criança possa manipular uma tinta sozinha, então não deixe isso perto dela enquanto ela estiver sozinha. Então, deixe objetos para ela aprender a brincar sozinha que seja seguro. Então, se o seu filho é pequeno, menor de 2 anos, deixa peças grandes, bonecas que não tenha nada que ela possa comer e pôr na boca, encaixe, bonequinha, essas coisas mais maiores a criança possa pegar e manipular. À medida que ela for crescendo, a partir de 2 anos, você pode começar a identificar o que ela consegue brincar melhor e que não tenha tanto risco, tá? E aí você vai fazendo esse cantinho e às vezes assim, tem algum brinquedo que você não gostaria que ela brincasse sozinha, então não deixa, né? E exige atenção e mais cuidado, deixa para usar na hora que você puder ficar junto dela. Então é importante. Então, essa questão de você oferecer objetos e brinquedos que a criança possa brincar sozinha, que não precise de você do lado, é fundamental para que você estimule a criança a brincar sozinha. A gente tem que pensar sim nos brinquedos adequados e mais adaptáveis para que ela fique sozinha. Tá? Então, os mais adequados são sempre essas coisas assim, que mexe com a parte gráfica, que a gente pode se adaptar por idade, é a questão de peças de encaixe, carrinho, bonecas, esses legos também, e que ela possa criar a imaginação.
pratinhos de comida quando for menina, menino, ferramentas que tem aquelas ferramentinhas de plástico maiores. Então, são coisas que não demanda que você esteja que você esteja do lado da criança o tempo todo, tá bem? E uma coisa importante que a gente precisa fazer para que a gente consiga estimular o filho a estar um tempo sozinho, brincando sozinho, o que que é? Nesse ambiente, na hora que você quer estimular o seu filho para brincar e trabalhar realmente a imaginação, a gente precisa o quê? Limitar as telas, os eletrônicos, porque se você quer trabalhar com seu filho, a imaginação, a criatividade, um tempo para que ele aprenda a desenvolver a autonomia, a segurança, a confiança, a autoconfiança, e que quando você não estiver por perto, ele já está desenvolvendo isso, ele precisa sim estar fazendo alguma coisa que seja sozinho. A tela, celular, televisão, videozinhos, essas coisas, não tem esse momento de reflexão. A criança está ali, é como se ela tivesse hipnotizada. Você vai ter um tempo para você? Às vezes você até consegue para deixar a criança manipulando ali, às vezes o tablet, vendo um desenho, essas coisas, para você fazer alguma coisa que seja importante, a gente também tem que usar os recursos. Mas se for o momento que você quer desenvolver na criança a habilidade de aprender a brincar sozinha, para ela desenvolver a independência futura e ter a segurança a longo prazo, então você precisa, nesse ambiente onde você vai deixar os brinquedos, você não pode deixar associado um eletrônico. Você liga a televisão e deixa ela brincando com o brinquedinho. Ou você liga, deixa ela segurando o tablet, mas você deixa o brinquedo do lado. Então, ela não vai desenvolver essa parte da habilidade. Porque a televisão vem pronto, o tablet vem pronto, é direcionado. Por mais que você pegue um joguinho que seja educativo, um videozinho educativo, e a gente sabe que existe muito dessas coisas que a gente pode sim usar como recurso. Não sou contra a gente usar isso como um recurso favorável para nós e para as crianças, que hoje as crianças são muito mais tecnológicas, mas assim, você precisa dosar. Quando a criança põe a mão na massa, quando ela pega aquele brinquedo, quando ela manipula uma peça de quebra-cabeça, quando ela pega um pratinho de comidinha para fantasiar e criar aquela brincadeira, é diferente dela pegar ali o jogo eletrônico e tá brincando de casinha ali dentro. Ah, eu tenho que dar comidinha para esse bichinho, a comidinha tá aqui, o prato tá aqui, a cor da roupa que eu tenho que vestir na bonequinha tá aqui. Então, assim, é direcionado, né? Então, não é a imaginação da criança ali que está sendo trabalhado e ela não está focada na criatividade dela e na questão da autonomia e segurança, tá bem? Ela só está ali passando um tempo. Ela estar sozinha e se sentir sozinha, porque isso faz parte desse processo, aí sim é importante, porque é nessa hora que ela vai demandar de você de novo um olhar onde você vai retornar para ela e falar: isso, estou aqui, meu filho, estou aqui, minha filha, o que você precisa? Aí você dá aquela segurança, porque é um processo para ela se sentir segura. Ela vai demandar de você, ela, ufa, me atendeu, minha mãe me atendeu, meu pai me atendeu, eu sei que eles estão aqui de novo. E aí você fala de novo, então tá, tô aqui. Se precisar, tô aqui. Vai e distancia de novo. Então, esse é o processo. Você vai ver que vai espaçando cada vez mais o tempo que a criança brinca sozinha. Tá bem? Então, cuidado com esses momentos de tela. Pode permitir que a criança manipule, use com restrições, mas que nesses momentos que você quer criar essa criatividade, essa imaginação, esse momento eletrônico tem que ficar um pouco de lado, tá? E deixa a criança fantasiar, pegar o bonequinho dela e criar que aquilo lá vira monstro, que faz malabarismo, enfim, ela tem que criar do jeito dela e você precisa permitir isso. E permitir, que é importantíssimo, é uma questão assim, você tem que evitar ficar indo lá o tempo todo, ou conversando com a criança de longe, falando: isso aí, meu filho, muito bem, você olha lá, tá brincando sozinho,
Olha o que você fez sozinho, você conseguiu. Não precisa de você ficar reforçando isso para a criança, elogiando ela o que ela faz, fazendo comentários o tempo todo com a criança. Às vezes você chega perto dela e fala, tá tudo bem? Às vezes só vai perguntar, tá tudo bem, meu filho? Tá dando certo aqui? Tá brincando de quê? Tal. Você quebra o raciocínio da criança. Então, evita ficar indo o tempo todo. Criança pequena, você vai dar uma olhadinha, porque ela vai estar perto de você. Você não pode tirar ela, pôr ela muito longe de você. Ela precisa da sua atenção. Então, se você está na cozinha, se arruma um ambiente seguro perto de você e põe ela brincando. Criança um pouco maior, põe na mesa do seu lado brincando. E aí, assim, você vai indo. Se é uma sala que você tem um olhar de onde você está e é seguro, deixa brincando. Mas é um lugar que você precisa estar de olho. À medida que a criança vai crescendo, você vai tendo mais segurança de deixar ela mais sozinha e ela pode distanciar um pouco, pode ir no quarto dela, pode brincar um pouco de fora, enfim. E aí o que você faz de tempos em tempos, à medida que você vai reconhecendo e percebendo que tá tudo bem com a criança, que ela tá conseguindo, que ela tá adaptada, que tá tudo ok? Você vai onde a criança está, no ambiente que ela está, mas não precisa ficar falando. Você observa, você olha, sem falar nada. Tá tudo bem? Tá lá brincando do jeito dela? Volta para fazer o que você está fazendo. Não precisa você ficar interrompendo e fazendo comentários. Olha, filho, eu tô aqui se você precisar. Olha aqui eu. E aí fica uma necessidade sua e não dele. Parece que você que precisa reforçar de que você está ali na hora que ele precisar, e às vezes ele nem está precisando e você acha que está. Então evita, tá? Porque à medida que você interrompe, você volta àquele processo de dependência. Ai, minha mãe está aqui, olha, meu pai está aqui comigo. Então ele não está soltando, ele sabe que você vai aparecer e falar com ele. Então você não está ajudando o seu filho a desenvolver isso. Tá bem? Então faça, você mesmo quer ir lá ver, porque é importante a gente dar uma supervisionada em algumas brincadeiras e ver o que os filhos estão fazendo, às vezes tem irmãos, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha que eles começam a criar muita imaginação e eles vão longe com essas fantasias. Então a gente está aí, os adultos estão juntos na educação para poder ajudar os filhos a desenvolverem cada vez mais e com segurança. Então, chegue perto do seu filho, olha, se ele falar alguma coisa, você fala, eu tô aqui, se você precisar, eu tô por aqui. Mas se não, só dá uma espiadinha e volta. Não fica o tempo todo reforçando. Se você vai gerar no seu filho essa dependência do retorno de alguém que vai e volta o tempo todo e não distancia. E aí vai ficando mais difícil essa separação. E aí, sabe aquelas crianças pequenas, quando começam a ir para a escola, tem essa fase da ansiedade de separação, isso vai ajudar, né? Ajuda a criança a sentir que ela é capaz de ficar sozinha também por um tempo, ela sabe que vai ter alguém ali do lado dela para poder suprir essa necessidade, depois você vai aparecer de novo. Então você ensina essa capacidade dela de conseguir permanecer um tempo sozinha, tá bem? E assim, é importante que a gente entenda dessas dicas de como ajudar o filho a brincar sozinho, a gente saber ensinar isso para o filho, como ele brinca sozinho, porque às vezes a gente deixa a criança por um período longo num ambiente inadequado. A gente não consegue oferecer o que a criança precisa para ela conseguir fazer o que você espera que ela faça. Então, pense nisso, pense nos brinquedos que você está deixando disponível, pensa se você está suprindo um pouco de tempo com ele antes dele ficar sozinho, e se ele demandar, se ele pedir, se ele te chamar, é porque ele ainda está nesse processo de se sentir seguro. Então, vá, escuta, responda o que seu filho está te demandando, te solicitando, e depois você volta, você separa de novo. Esse é o processo. E o quanto mais você conseguir falar para o seu filho, se programar, a questão de, olha, eu vou brincar um pouquinho com você, mas depois eu vou fazer as minhas coisas, isso é legal. E é melhor, se você conseguir fazer isso, é melhor. Às vezes a gente sabe que tem algumas obrigações que precisam ser feitas antes da gente dedicar o tempo para o nosso filho.
compreensível. Vai ser mais difícil o seu filho entender? Vai. Ele vai aprender que tem o tempo dele brincar com você. Porque se você já estipulou na sua rotina que o horário de brincar com ele é só à tarde, então ele vai aprender depois de um tempo que é à tarde que você vai dar essa atenção para ele. No período da manhã ele vai fazer as outras coisas. Mas se você consegue dedicar esse tempo mais cedo, num horário mais cedo, mais rápido ele vai te deixar livre para fazer as coisas. Porque a questão temporal, quanto menor a criança, menos ela consegue entender essa questão de tempo, né, cronologicamente. Porque se você fala, ó, daqui 1 hora, daqui 2 horas, a criança não tem muita noção do que 2 horas, 1 hora, então fica mais difícil. Então, se você consegue dar essa atenção para o seu filho primeiro e depois você tem esse tempo para fazer as coisas, ele vai te dar um tempo muito maior, porque ele vai ficar mais seguro, mais tranquilo, e aí depois de um tempo você consegue ir reestruturando essa rotina, esse dia a dia com a criança e com os filhos na hora de permitir que eles fiquem um tempo sozinho, brinca. Então, assim, lembre-se, quanto menor a criança, mais tempo ele vai precisar de ter alguém por perto para poder ensinar a desenvolver essa habilidade de brincar sozinho. Existem algumas particularidades? Existem. Tem crianças que são mais seguras por si, né, que é da formação dela, ela brinca mais sozinha, natural, outras não, outras demandam mais, mas isso tudo a gente ensina, isso tudo a gente vai ajudando, né, os filhos no dia a dia nessa habilidade, nessa capacidade de permanecer um tempo sozinho. Mas sejam claros com eles, falam o que você vai fazer, o que você não vai fazer, porque às vezes você programa alguma coisa e ele está te esperando porque você falou que ia fazer. Então, assim, eles ficam mais ansiosos, ficam esperando aquilo acontecer. Então, se organize bem com calma, para que isso não aconteça, para que isso possa ser a seu favor, né? Porque a gente entende que é mais fácil a gente estar do lado e suprir a necessidade do filho o tempo todo. Porque ele não vai chorar, não vai espernear. Então, você está ali perto dele, ele te pede uma coisa, você já dá. Aí pede outra coisa, você já dá. Mas, às vezes, essa demanda que ele tem com você é porque ele está buscando a sua atenção efetiva e não é nem porque ele quer brincar com você o tempo todo, não. Às vezes nem é isso, às vezes ele até gostaria de conseguir ficar brincando sozinho um tempo. Às vezes ele até gosta de estar sozinho por um tempo. Mas é porque às vezes ele quer realmente a sua atenção naquela hora. Então ele se comporta dessa forma. Ele fica te chamando toda hora. Ele pega um brinquedo e vem te mostrar. Ele quer, olha aqui o que eu fiz. Olha aqui, mamãe. Olha aqui, papai. E aí fica chamando e demandando demais. E aí você precisa se organizar para poder fazer suas coisas e não dar essa atenção necessária e o filho não vai ser suprido do que ele precisa. Então se organize com isso e fale para o seu filho. Olha, tal hora a mamãe vai te dar atenção, tal hora o papai vai te dar atenção, agora eu estou fazendo isso, isso. E ele sabe que naquela hora você vai realmente dar atenção. E cumpra. Cumpra com o que você está programando para ele, porque ele já sabe que ele vai ter o tempo e ele vai aprender isso com o tempo, viu, gente? Ele não vai aprender na primeira vez que você falar. Se você falar assim, olha, daqui 2 horas a gente vai brincar que eu preciso terminar uma reunião, preciso fazer um relatório, preciso alguma coisa. Se ele for muito pequeno, aquelas 2 horas não vai passar e ele vai falar assim, já tá na hora da gente brincar e ele vai ficar falando na sua cabeça, não vai nem render o que você tem que fazer. Por isso que aquela orientação que eu dei, se você consegue dedicar um tempinho que seja pequeno no começo do dia, ele já fica um pouco mais satisfeito, um pouco mais suprido de carinho, de atenção, e ele pode te dar um pouco mais de tempo depois, né? Quando você for distanciar dele, deixar ele sozinho mais um tempo, como ele já está um pouco mais suprido daquela demanda, ele consegue espaçar um pouco mais, você rende um pouco mais com outras coisas, até para você ir trabalhar e voltar. Ele consegue suportar isso emocionalmente longe de você. Então, é importantíssimo a gente ajudar os filhos a desenvolverem essa habilidade de estar um tempo sozinho, brincando, estudando, e isso faz parte, porque a criança, quando ela cria essa habilidade de ficar mais tempo sozinha, brincando, enfim, estando com ela mesma sozinha,
ela consegue ir em algum lugar sozinha, não precisa de ter alguém, ela se basta assim sozinha quando ela precisar resolver alguma coisa. Ela não vai ficar dependente de alguém para poder conseguir solucionar algum problema que ela tenha, decidir alguma coisa, enfim, ela vai se sentir segura. Porque você deu o afeto necessário que foi preciso naquele começo, você desenvolveu um bom vínculo afetivo, você demonstrou que ela é capaz e ela consegue permanecer um tempo sozinha e sabe que você está ali por trás quando ela precisar. Aquele suporte que você deu para ela nos momentos que ela estava aprendendo, então ela sabe que em algum momento que ela tiver de dificuldade, de querer buscar o conforto que ela precisa, aquela segurança, ela sabe onde te procurar. Tá bem? Então, quando a criança, isso é bonito porque quando a criança está lá maior, adolescente, ela se depara com uma situação que dá um friozinho na barriga, que é uma situação nova, que ela, não sei o que eu faço. Se você conseguiu ter uma boa base com seu filho, uma boa educação, criar um bom vínculo afetivo, ele vai lembrar de você e vai retornar para que você dê essa segurança, essa conversa, essa escuta que ele precisa ter com alguém, e ele tem esse porto seguro, ele sabe que ele tem esse cantinho, né? Esse conforto que você deu para ele quando ele era pequeno. Então é importante a gente ajudar a desenvolver isso, porque é a partir desses momentos que eles vão ficando sozinhos no dia a dia, que eles conseguem ficar cada vez mais tempo sozinhos e seguros em qualquer outro ambiente que ele esteja, e quanto maior ele for, mais lugares ele vai ficando mais com pessoas diferentes, ambientes mais desafiadores, e ele se sente seguro para enfrentar o que vier aí pela frente. Tá bem? Então vamos desenvolver isso nos seus filhos, vamos preparar eles para lidar com essas situações, vamos desenvolver essa habilidade para que eles se tornem independentes emocionalmente, socialmente, quando eles forem maiores. E outro benefício que eu falei, vocês terem um tempinho para vocês, porque é desgastante ficar o tempo todo dando atenção para o filho o tempo todo, porque a gente tem as obrigações, tem as necessidades com os próprios filhos que a gente precisa suprir, e mais essa demanda emocional que vem em muitos momentos do dia. Então, você precisa desse tempo para você. Então, é um ponto positivo também. Busque isso para que você tenha um tempo para você, que seja para tomar um banho sozinha, que seja para você jantar um pouco sozinha, que seja para você ler um capítulo de um livro sozinha, enfim. É um momento importante. E quando você tem esse tempo sozinho, você também está o quê? Ensinando para o seu filho que é importante ter algum tempo sozinho. O nosso exemplo também, o que a gente faz também acaba sendo exemplo para o filho. Então ele leva isso para ele, tá bem? Então a gente ajuda nesse ponto também de uma forma dupla. Correto, pessoal? Combinado? Então, vamos praticar no dia a dia. Às vezes pode ser, o início pode ser um pouco difícil, às vezes não tem outra pessoa para poder ajudar nesse trabalho, dessa separação, vai e volta, estou aqui, não estou. Mas à medida que você coloca isso em prática, mais você observa que o seu filho vai te dando um tempinho cada vez maior. Então, faça isso, que seja progressivo, 5 minutinhos, você vai e fica um pouco longe, volta, 10 minutos, e você vai se passando. Na hora que você vê, o seu filho está brincando horas sozinho, e você consegue fazer várias coisas sozinho. Por mais que ele traga um brinquedo e fica perto de você, é só você não fazer o que eu te falei, ficar o tempo todo chamando ele, interagindo com ele, falando com seu filho. Deixa ele ali, se ele quer só estar do seu lado, e é um ambiente seguro, tudo bem, não vai te atrapalhar. Ele está ali brincando, sozinho, e não está te chamando. Olha aqui que eu estou fazendo, olha aqui. Então, assim, ele está demandando atenção nessa hora. Então, aí não é eficiente, tá bem? Então, é importante, sim, que você faça isso, um processo. Se você não tem muito espaço em casa, não tem problema. Faça alguma coisa perto, à medida que ele for conseguindo se distanciar, você põe ele um pouco na sala, enquanto você estiver na cozinha, só para ele conseguir ir trabalhando essa questão de ficar mais tempo sozinho.
Combinado? Então é isso, pessoal. Esse conteúdo que eu preparei para vocês, coloquem em prática. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação a isso depois, pode mandar uma mensagem, manda no direct, alguma coisa assim. Olha, eu tentei fazer, não deu certo, o que que eu faço? E uma coisa que eu gosto de falar muito: educar filhos demanda muita persistência e paciência. O que a gente ensina com o teu filho hoje, você vai colher os frutos mais para frente. Coisas pequenas você consegue perceber com mais rapidez, com tempo menor, que você fez e aquilo ali fez sentido para o seu filho. Tá certo? Mas algumas coisas no desenvolvimento cognitivo e emocional do seu filho, isso leva um tempo para as coisas se ajustarem e fazer sentido para ele. Então, não pense que o que você está fazendo hoje não está dando certo. Está sim. Calma, paciência, persiste. Se você está na direção certa, se você está fazendo o que você acredita que é melhor para o seu filho, com orientação, com os instrumentos corretos, é que o resultado vem mais para frente. A cabecinha, o cérebro dos nossos filhos vão desenvolvendo com a idade deles. Então, tem coisas que a capacidade dele ainda não está pronta para aprender, mas ele vai guardando aquilo ali. De repente, aquilo faz sentido para ele. Por quê? Porque ele está emocionalmente melhor, mais desenvolvido, cognitivamente, que o cérebro dele desenvolveu mais, criou mais conexões cerebrais e ele já tem mais capacidade. Então é isso, não espere para fazer só na idade que ele tiver que aprender aquilo. Você precisa estimular para que aquilo seja trabalhado e for fazendo sentido à medida que ele vai crescendo. Tá bem? Então comece a fazer essa habilidade de deixar o seu filho um pouco sozinho. Você pode começar a fazer até antes dele tiver 2 anos de idade. Você já pode começar a trabalhar essa autossegurança, essa confiança nele mesmo. Faça isso com tranquilidade, no seu tempo, respeite os seus limites, o limite do seu filho. Às vezes está numa situação muito estressante, está num desgaste emocional, o seu filho sente. Às vezes a família está passando por uma dificuldade, alguma coisa, o filho sente. Então, assim, sempre em momentos de estresse, em momentos desgastantes, a gente querer que o filho permaneça adaptado no que a gente está programando para ele, pode ser que ele não consiga, e a gente precisa entender e respeitar isso, tá? Ele pode dar uma deslizada no processo que ele estava indo, mas depois ele retoma. A gente precisa entender que é dinâmica, a educação de filho é dinâmica, tá bem? Para a gente ter tranquilidade também, porque se a gente não perceber isso, a gente vai ficar se culpando. Fala assim, o que eu estou fazendo não está adiantando, não resolve nada o que eu faço para o meu filho, e não é bem assim. Tá? Faça sempre com foco de muito amor, muito carinho, muito respeito, pensando sempre no melhor para o seu filho futuramente. Não pense só no imediatismo, no agora, o que você quer para ele e para você, no benefício seu ou dele. Pensa que a gente cria filhos a longo prazo, o resultado a gente vai colhendo à medida que o tempo vai passando. Combinado? Pessoal, então é isso, coloquem para